Teto para dois, capítulo 5. Tiff. Penso em colocar os óculos escuros, mas concluo que ficaria com cara de diva, já que estamos no meio do inverno e ninguém quer dividir apartamento com uma diva. A pergunta, claro, é se eles preferem uma diva ou uma mulher com o emocional abalado que, obviamente, passou os últimos 2 dias chorando sem parar. Lembro a mim mesma de que isso não é uma divisão de apartamentos como outra qualquer. Leon e eu não precisamos nos dar bem. Não vamos morar juntos. Não vamos pra valer. Só vamos ocupar o mesmo espaço em momentos diferentes. Ele não vai se incomodar se eu passar todo o meu tempo livre chorando, vai? Jaqueta, ordena Rachel, entregando minha roupa. Ainda não cheguei ao ponto de precisar de que outra pessoa me vista, mas Rachel dormiu aqui em casa ontem e, já que está aqui, provavelmente vai se encarregar da situação. Mesmo que a situação seja fazer com que eu me vista de manhã. Triste demais para protestar, visto a jaqueta. Adoro esta peça. Eu que fiz a partir de um enorme vestido de baile que comprei em um brechó. Simplesmente desmembrei a peça toda e usei o tecido para fazer algo do zero, mas deixei os bordados. Por isso há lantejoulas e bordados roxos no ombro direito, nas costas, sob os seios. Parece uma jaqueta de apresentador de circo, mas cai super bem e, por mais estranho que pareça, o bordado sobre os seios afina a cintura. Eu não dei essa jaqueta pra você? Pergunto, franzindo a testa. Em algum momento do ano passado? Você se separar dessa jaqueta? Rachel faz uma careta. Eu sei que você me ama, mas tenho certeza de que não ama ninguém tanto assim. Certo, claro. Estou tão triste que nem consigo pensar direito. Mas pelo menos estou me preocupando com o que vou usar hoje. Sei que estou mal quando ponho a primeira coisa que encontro na gaveta. E não é como se ninguém fosse notar. Meu guarda-roupa é tão exótico que uma combinação mal planejada realmente chama a atenção. A calça de veludo mostarda, blusa creme de babado e o longo cardigan verde que usei na quinta-feira causaram certa comoção no trabalho. Hannah, do marketing, teve um acesso de tosse incontrolável quando entrei na copa ao engasgar com café. Além disso, ninguém entende por que estou tão mal. Dá pra ver que todos estão pensando, por que ela só está chorando agora? O Justin não foi embora há meses? Eles estão certos. Não sei por que essa etapa específica do novo relacionamento de Justin me incomoda tanto. Eu já havia decidido que sairia de vez da casa dele. Não queria me casar com ele nem nada. Só achei que ele ia voltar. Era isso que sempre acontecia. Justin ia embora, batia as portas, me ignorava, não atendia minhas ligações, mas depois percebia o erro. E aí, quando eu achava que estava pronta para começar a esquecê-lo, lá estava ele de novo, estendendo a mão e me pedindo para acompanhá-lo em alguma aventura incrível. Mas agora acabou, não é? Ele vai se casar. Isso é... Rachel me passa uma caixa de lenços de papel sem dizer nada. Vou ter que refazer minha maquiagem, de novo, digo, depois que o pior passa. Não dá tempo mesmo, responde Rachel, mostrando a tela do celular. Merda, 8h30. Tenho que sair agora ou vou me atrasar. Isso vai pegar muito mal. Se vamos seguir as regras rígidas de horário no apartamento, Leon vai querer que eu seja pontual. Óculos escuros? Pergunto. Óculos escuros. Rachel me passa os óculos, pego a bolsa e vou até a porta. Enquanto o trem balança pelos túneis da linha norte, vejo meu reflexo na janela e me ajeito. Estou bonita. O vidro embaçado e arranhado ajuda, como se fosse um filtro do Instagram. Mas esta é uma das minhas roupas favoritas. Acabei de pintar o cabelo de ruiva cobreado e, apesar de ter chorado e precisar tirar todo o lápis de olho, o batom continua intacto. Aqui estou eu. Eu consigo. Sei me virar muito bem sozinha. Isso funciona mais ou menos até chegar à entrada da estação de Stockwell, quando um cara grita pra mim do carro. Tira essa bunda daí! O susto me faz voltar a ser ativo e pós-término. De não ver sentido na vida. Estou triste demais para pensar nos problemas anatômicos que teria se tentasse realizar o pedido dele. Chego ao prédio em cerca de 5 minutos. Fica bem perto da estação.
Ao ver que essa realmente pode ser minha futura casa, saco as bochechas e vou dar uma boa olhada no lugar. Um daqueles prédios baixos de tijolinho e, na frente, um pequeno pátio com um pouco de grama triste de Londres, mais conhecida como palha bem cortada. Há uma vaga de estacionamento para cada inquilino, e um deles parece usar o espaço para guardar um número inacreditável de caixotes de banana vazios. Quando toco a campainha do apartamento 3, um movimento me chama a atenção. É uma raposa saindo da área onde ficam as lixeiras. Ela me lança um olhar insolente, parando com uma das patas no ar. Nunca estive tão perto de uma raposa. Esta é muito mais sarnenta do que as dos livros infantis. Só que as raposas são legais, não? São tão simpáticas que não podemos mais atirar nelas por diversão, mesmo se formos aristocratas a cavalo. A porta zumbi se abrindo. Entro no prédio. É, bem, marrom. Carpete marrons. Paredes com cor de biscoito maisena. Mas isso não importa muito. É o interior que conta. Quando bato a porta do apartamento 3, percebo que estou realmente nervosa. Não, quase em pânico. Estou mesmo fazendo isso? Estou pensando em dormir na cama de um estranho? Em realmente sair do apartamento de Josh? Meu Deus, talvez Gert esteja certa e isso seja um pouco demais. Por um momento vertiginoso, me imagino voltando para a casa de Josh, para o conforto do apartamento todo cromado e branco, para a possibilidade de tê-lo de novo. Mas a ideia não é tão boa quanto na minha imaginação. De algum modo, talvez às 11 da noite da última quarta, o apartamento começou a ficar um pouco diferente, e eu também. Sei lá, no fundo, sei lá no fundo, que isso não é uma coisa boa. Já vim até aqui, não posso me permitir desistir agora. Preciso gostar desse lugar, é minha única opção. Então, quando alguém atende a porta, claramente não é Leon. Estou tão disposta a seguir. Estou tão disposta a seguir com o roteiro que deixo lá, nem parece surpresa. Oi! Olá, diz a mulher. Ela é pequena, tem pele morena e aquele cabelo curtinho que faz a pessoa parecer francesa se tiver uma cabeça pequena o bastante. De repente, eu me sinto enorme. Ela não faz nada para dissipar essa sensação. Quando entro no apartamento, percebo que ela está me olhando de cima a baixo. Tento observar a decoração. Oba, papel de parede verde escuro. Parece ser dos anos 1970, mas, depois de um tempo, o olhar dela começa a me incomodar. Eu me viro e a encaro. Ah, é a namorada. E a expressão dela não poderia ser mais óbvia. Ela diz: eu estava com medo de você ser bonita e tentar roubar meu namorado enquanto estivesse dormindo na cama dele. Mas agora que eu conheço você, sei que ele nunca vai se interessar. Então, claro, pode entrar. Ela se abre em sorrisos. Tudo bem, deixa pra lá. Se é necessário fazer isso para conseguir o apartamento, não tem problema. Ela não vai me humilhar a ponto de me fazer desistir. A namorada dele não faz ideia de como estou desesperada. Meu nome é Kai, diz ela, estendendo a mão. O aperto é firme. A namorada do Leon. Imaginei. Sorri para tirar a ironia da frase. É um prazer. O Leon está no... Inclina a cabeça para dentro do quarto, ou a sala, que tem uma cozinha no canto. O apartamento não tem muito mais do que isso. Banheiro? Sugiro, vendo o quarto vazio. Ele ficou preso no trabalho, explica Kai, me incentivando a ir para a sala de estar. Tudo é muito minimalista e um pouco mal cuidado, mas é limpo e adoro o papel de parede dos anos 1970. Aposto que alguém pagaria 80 libras por rolo se alguma loja famosa começasse a vendê-lo. Há uma luminária baixa na cozinha que não parece combinar muito com a decoração, mas é maravilhosa. O sofá é de couro gasto, a TV não está ligada na tomada, mas parece relativamente razoável, e o carpete foi aspirado recentemente. Tudo muito promissor. Talvez isso possa ser bom. Talvez possa ser ótimo. Imagina uma sequência rápida de cenas possíveis no apartamento. Eu descansando no sofá ou preparando alguma coisa na cozinha, de repente, a ideia de ter todo aquele espaço para mim me faz querer dar pulinhos de alegria. Eu me controlo bem a tempo. Kai não parece do tipo que dança espontaneamente. Então eu não vou conhecer o Leon? Pergunto, me deparando da primeira regra que Mo mencionou no
e sentindo um arrepio. Bom, imagino que isso vai acontecer em algum momento, disse Kai. Mas é comigo que você vai tratar. Vou cuidar do aluguel do apartamento por ele. Vocês nunca vão estar aqui no mesmo tempo. O apartamento vai ser seu de 6 da noite às 8 da manhã durante a semana e por todo o fim de semana. A princípio, o contrato é de 6 meses. Tudo bem pra você? Tudo. É exatamente do que eu preciso. Faça uma pausa. E o leão nunca vai aparecer do nada? Fora de hora ou algo assim? Com certeza não, responde Kai com o ar de quem pretende garantir que isso nunca aconteça. Das 6 da tarde até as 8 da manhã o apartamento é só seu. Ótimo. Solta o ar devagar, acalmando o frio na barriga e dá uma olhada no banheiro. Sempre dá pra ver se o lugar é legal pelo banheiro. Todas as peças são limpas e muito brancas. O chuveiro tem uma cortina azul escura, alguns frascos bem organizados de shampoo e condicionador masculinos e um espelho arranhado mais utilizável. Ótimo. Vou ficar, se vocês me aceitarem. Tenho certeza de que ela vai me aceitar, caso seja realmente decisão dela. Percebi assim que ela me viu no corredor. Sejam quais forem os critérios de Leon para sua companheira de apartamento, Kai só tem um e já ficou claro que ela me incluiu na categoria convenientemente pouco bonita. Maravilha, diz Kai. Vou ligar para o Leon e avisar. Teto para dois, capítulo 6. Leon. Kai. Ela é perfeita. Estou piscando bem devagar no ônibus. Piscadas lentas e maravilhosas que, na verdade, são sonecas curtas. Eu. Sério? Não é chata? Kai parecendo irritada. Que diferença faz? Ela é limpa, organizada e pode se mudar já, caso esteja mesmo decidida a fazer isso. Não tem como esperar coisa muito melhor. Eu. Ela não ficou incomodada com o homem estranho do apartamento 5 ou com a família de raposas? Breve pausa. Kai. Ela não considerou nada disso um problema. Piscada maravilhosamente lenta, muito longa. Preciso tomar cuidado. Não posso acordar no ponto final do ônibus e ter que voltar tudo de novo. Sempre um perigo depois de uma semana longa. Eu. E como ela é? Kai. Ela é diferente, meio exagerada. Estava usando um daqueles óculos escuros grandes com armação de tartaruga, apesar de ainda ser inverno, e tinha flores pintadas nas botas. O mais importante é que ela está dura e muito feliz por ter encontrado um quarto tão barato. Exagerada é o termo de Kai para gorda. Queria que ela não dissesse coisas assim. Kai. Olha, você já está vindo para casa, não está? A gente pode conversar quando você chegar. Meu plano era cumprimentar Kai com o beijo de sempre, tirar minha roupa do trabalho, beber água, cair na cama dela e dormir por uma eternidade. Eu. Que tal hoje à noite, depois que eu dormir? Silêncio. Silêncio extremamente irritado. Sou especialista no silêncio de Kai. Kai. Então você vai direto para a cama quando chegar. Morda a língua. Resisto à vontade de descrever minha semana em detalhes. Eu posso ficar acordado se você quiser. Kai. Não, você precisa dormir. Óbvio que vou ficar acordado. É melhor aproveitar as piscadas sonolentas. Tá, as piscadas sonecas até o ônibus chegar a Islington. Recepção fria de Kai. Cometo o erro de mencionar Rich, o que faz a temperatura despencar ainda mais. Minha culpa, provavelmente. Não posso falar sobre ele sem ouvir a discussão. Como se ela apertasse o play toda vez que escutasse o nome de Rich, enquanto ela prepara o cantar, combinação de café da manhã e jantar, perfeita tanto para os habitantes do dia quanto da noite. Repito para mim mesmo que deveria me lembrar de como a discussão terminou, que ela pediu desculpa. Kai. Então, vai me perguntar sobre os fins de semana? Eu encaro, demora a responder. Às vezes é difícil conversar depois de uma noite longa. Abrir a boca para formar ideias compreensíveis é como erguer algo muito pesado, ou como um daqueles sonhos em que a gente precisa correr, mas nossas pernas estão se arrastando por algo espesso. Eu. Perguntar o quê? Kai faz uma pausa, a omeleteira na mão. Fica muito bonita a luz do sol de inverno que entra pela janela da cozinha. Kai. Sobre os fins de semana. Onde você planeja ficar quando o Tiff estiver no seu apartamento? Ah, entendi.
Eu esperava poder ficar aqui, já que fico aqui todo fim de semana em que não estou trabalhando. Kai sorri. Fico satisfeito por ter dito a coisa certa, mas logo sinto uma pontada de ansiedade. Kai, eu sabia que você planejava ficar aqui, viu? Só queria ouvir da sua boca. Ela vê minha expressão perplexa. Kai, normalmente você só fica aqui nos fins de semana por coincidência. Não porque tenha planejado, não porque seja nosso projeto de vida. A palavra projeto fica muito menos agradável com a expressão de vida logo depois. De repente, estou muito ocupado comendo o omelete. Kai aperta meus ombros, deixando os dedos correrem para cima e para baixo da minha nuca e puxa meu cabelo de leve. Kai, obrigada. Me sinto culpado, apesar de não ter enganado Kai de verdade. Supus mesmo que ficaria aqui todo fim de semana. Contei com isso ao planejar alugar o quarto. Só não pensei nisso desse jeito, como um projeto de vida. 2 da manhã, quando entrei para a equipe noturna da casa de repouso, as noites em que não trabalhava pareciam inúteis. Ficava sentado, acordado, esperando a luz do sol. Agora esse é meu momento. O silêncio abafado, o restante de Londres dormindo, assim embebedando. Estou pegando todos os turnos da noite que a coordenadora de recursos humanos da casa de repouso me dá. São os mais bem pagos, a não ser pelos turnos da noite no fim de semana, que prometi a Kai que não pegaria. Além disso, esse é o único jeito de fazer a divisão do apartamento funcionar. Nem sei se vale a pena ficar acordado em outro horário nos fins de semana agora. Vou trabalhar 5 dos 7 dias da semana. Melhor continuar sendo noturno. Normalmente, uso esse momento às 2 da manhã para escrever para Rich. Há limite para ligações, mas ele pode receber quantas cartas eu quiser mandar. Na última terça, foi 3 meses que ele foi condenado. Difícil saber como marcar uma data assim. Brindando? Fazendo outra marca na parede? Rich está aceitando bem, levando tudo em consideração, mas, quando foi preso, Sal tinha dito que o tiraria de lá até fevereiro. Então este aniversário foi muito ruim. Sal, ele está se forçando, supostamente. Mas Rich é inocente, está na cadeia, então não posso deixar de ter certo ressentimento pelo advogado. Sal não é ruim, usa palavras grandes, carrega uma pasta, nunca duvida de si mesmo. As características clássicas de um advogado que passa confiança, não? Mas continua cometendo erros, como vereditos inesperados de culpa. Mas quais são nossas opções? Não há outro advogado interessado em pegar o caso de Rich por um preço menor. Nenhum outro advogado familiarizado com o caso, pronto para falar com Rich na prisão. Não há tempo para encontrar outra pessoa. A cada dia, Rich se afasta mais e mais. Também sou eu que tenho que lidar com Sal o tempo todo. Nunca minha mãe, o que gera muitos telefonemas exaustivos atrás dele. Mas minha mãe grita e aponta os dedos. Sal é sensível, pode desistir fácil de trabalhar no caso de Rich e é absolutamente indispensável. Isso não ajuda em nada. 2 da manhã é um horário horrível para pensar em questões legais. Pior hora de todas. Se meia-noite é a hora das bruxas, 2 da manhã é a do... 2 da manhã é a dos monstros da aflição. Procurando uma distração, me pego pesquisando Johnny White, o amor perdido de rosto hollywoodiano do Sr. Prior. Existe muito Johnny White e é uma figura importante da música dance do Canadá. Outro é jogador de futebol americano. Os dois com certeza não estavam vivos na época da Segunda Guerra Mundial, nem se apaixonaram por cavalheiros ingleses charmosos. Bem, é para isso que serve a internet, não é? Busco Johnny White morto na guerra e me odeio um pouco por isso. Parece que estou traindo o Sr. Pior ao supor que Johnny esteja morto, mas vale a pena tentar eliminar essas opções primeiro. Encontro um site chamado Encontre Mortos na Guerra. Fico um pouco horrorizado de início, mas percebo que, na verdade, é incrível. Todas são lembradas ali, como túmulos digitais pesquisáveis. Posso pesquisar por nome, regimento, guerra, data de nascimento. Digito Johnny White e especifico Segunda Guerra Mundial, pois não tenho nenhuma outra informação.
78 Johnny's White morreram no exército durante a Segunda Guerra Mundial. Eu me recosto na cadeira, observo a lista. Johnny K. White, James Dully, Jonathan White, John White, John George White, John R. L. White, Jonathan Reginald White, John... Tudo bem, de repente tenho certeza absoluta de que o lindo Johnny do Sr. White do Sr. Pior está morto. Gostaria de que houvesse um banco de dados parecido para aqueles que lutaram e não morreram na guerra. Seria legal, uma lista de sobreviventes. Fico abalado, típico de alguém às 2 da manhã, com o horror da humanidade e sua disposição para terríveis atos de assassinato em massas. Caio, Leon, seu bip está tocando, no meu ouvido. Deixe o laptop no sofá. Depois de apertar imprimir, abro a porta do quarto e vejo Kai deitada de lado, edredom cobrindo a cabeça, um braço erguido, segurando meu bip. Pego o bip, pego o telefone. Não estou de plantão, claro, mas a equipe não me biparia se não fosse importante. Sócio. Residente de primeiro ano, Leon. A Holly. Estou calçando os sapatos. É muito ruim. Chaves, cadê as chaves? Sócia. Ela está com uma infecção. Os exames não estão nada bons. Ela quer ver você. Não sei o que fazer. Leon. E a doutora Peyton não está atendendo o bip. O residente está esquiando e Johnny não conseguiu achar ninguém para me cobrir. Então não tenho mais quem chamar. Chaves localizadas no fundo da cesta de roupa suja, lugar criativo para guardá-las. Vou até a porta, Sasha falando sobre contagem de leucócitos, cadarços batendo. Cai, Leon, você ainda está de pijama. Droga, bem que achei que tinha chegado até a porta mais rápido que o normal.